Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, 30 de dezembro de 2025, penúltimo dia do ano. E onde eu trabalho, faço uma brincadeira, né? Pessoal lá, uso sempre uma frase, né? De tédio a gente nunca morre. E eu vou começar a usar essa expressão aqui no Bom Dia Guarani. Eu estava preparado já para fazer um material de fim de ano, falar um pouco da inscrição da molecada que vai jogar a copinha, falar do primeiro dia de treino do Ralph, né? Foi anunciado no domingo, já treinou na segunda, com vídeos, inclusive, nas redes sociais do Guarani. Uma repercussão nacional da contratação do Ralph pelo Guarani. Principais portais, redes sociais aí compartilhando e repercutindo essa contratação. Mas não tem como, né? Tudo isso virou secundário, tudo isso virou menos importante diante da notícia da rescisão de contrato do goleiro Fernando Miguel por questões clínicas. Esse foi o tema que tomou praticamente o final da manhã e a tarde inteira das rodas bugrinas. Aqueles que não estão na praia, na piscina, aliás, aqueles que estão na praia, na piscina, estão completamente off do Guarani, devem ter tomado um susto, né? Porque acordaram, tomaram café da manhã, foram curtir alguma coisa, e lá para a hora do almoço, meio da tarde, se muito, pegaram o celular e viram, opa, Fernando Miguel tá indo embora. E é uma história muito louca, né? Porque ele veio, fez 3 treinos e acusou uma dor no joelho. Joelho que ele tinha operado em 2024. Depois eu li umas matérias, né? Ele teve uma bactéria, inflamação no joelho, ficou muito tempo sem jogar, chegou até a pensar se deveria parar de jogar, enfim. Voltou no ano passado, jogou pouco, é verdade. E aí, com 3 treinos, o problema no joelho voltou e ele pediu para sair. Eu acho que dessa história a gente tira um monte, mas um monte de conclusão. Não conclusão, mas eu de hipótese, talvez. A primeira delas é a honestidade do Fernando Miguel, né? O Farney Coelho deu até uma entrevista na Rádio Bandeirantes à noite para falar sobre isso, eu consegui ouvir uma boa parte. E ele enalteceu a postura do goleiro, que, segundo o Farney, é uma lesão tratável, mas que ele tá tão de saco cheio de ter um problema no joelho. E ele viu a vida dele ser tão limitada durante esse período fora, né, das 2 cirurgias, que eu acho que ele deve ter ficado preocupado com o futuro e falou: quer saber? Eu não quero mais viver com esse problema, não. 41 anos, vida feita. E a honestidade dele, eu acho que vem muito de encontro a, se é uma lesão tratável, ele podia encostar, né? Departamento médico, aquele gelinho, choquinho, fisioterapia, ganhando um belo salário, mas ele foi correto e honesto para falar: olha, eu não quero, isso aqui vai ser o meu fim e eu não quero prejudicar o cronograma e o planejamento de vocês, então eu tô pulando fora. Então acho que isso se concretizando, né? Ou seja, espero não ver o Fernando Miguel em clube nenhum e que de fato seja uma aposentadoria. Isso se concretizando, nota 10 para a postura do ser humano, para a postura do profissionalismo do Fernando Miguel em levantar a mão e conseguir ajudar o Guarani no fim das contas, né? Ou a não prejudicar o Guarani. Não sei quantos jogadores a gente já não viu, né? Que tinham problemas crônicos e estavam lá na maca, no chinelinho, cuidando do seu salário no fim do mês e contribuindo nada para o clube. Então, parabéns. Agora, não dá para a gente também comentar sobre uma seguinte, um seguinte fato, né? O Farney disse que o Fernando Miguel tomou uma infiltração e não contou isso para comissão técnica, para o departamento médico, quando se apresentou e quando fez os treinos. Então, aí também tem uma pisadinha de bola do goleiro, mas, poxa vida, eu imaginava que tinha um protocolo para dizer se o atleta estava apto ou não. Eu imaginava que tinha um processo, eu imaginava que. E a gente viu, inclusive, notícias recentes no caso do Avaí, de um goleiro que foi reprovado nos exames médicos, né? E eu sei que o Farney tentou dizer ali que não tinha como pegar, enfim, quero dar muito detalhe, mas
Eu achei que teve uma pisada de bola médica, clínica aí, né. Felizmente, a gente teve uma pessoa honesta para conseguir levantar a mão e se posicionar para não prejudicar o clube, mas podia ter sido uma falha clínica de avaliação e o jogador continuar encostado e isso gerar um prejuízo enorme, técnico e financeiro para o clube. Então, vida que segue, mas achei que teve um probleminha aí para o departamento médico sentar e revisar. Na entrevista, o Farney disse que até o dia 31, ou seja, até amanhã, a expectativa é de apresentar um goleiro, e eles deixou bem claro, é um goleiro para ser titular, é um goleiro experiente, é um goleiro com o perfil e algumas das características de carreira do Fernando Miguel. Então, sem iniciante, sem jogador em começo de carreira e muito provavelmente também o Dalberson vai ser o reserva mesmo. Para arrematar, o Farney falou que houve uma sondagem no Diogo Silva da Ponte, mas ele tem contrato e não vai ser a opção da vez. Segundo ele, tem 10 jogadores inicialmente mapeados, desses 10, 4 têm contrato, o Diogo Silva é um deles. Outros 3 então estariam fora da lista e o Guarani busca atrás destes 6 jogadores que estariam nesse pacote de 10 aí, observados ou na gavetinha do Guarani para caso alguma emergência acontecesse e ela aconteceu. Então é isso. Provavelmente, nas próximas 48 horas, o Guarani deve apresentar o substituto do Fernando Miguel. Esse assunto está acontecendo desde domingo, então não foi na segunda-feira, então já tem algum tempinho aí, antes da notícia vazar, que o Guarani está se preparando para substituir o Fernando Miguel. Para fechar o Bom Dia Guarani, mais uma vez, um agradecimento especial. Tivemos uma excelente audiência no YouTube na segunda-feira. Eu e Léo estamos tentando entender o que está acontecendo, se o programa está se popularizando, se o YouTube está recomendando mais, porque a gente está gerando mais e mais conteúdo, se o pessoal está de férias querendo o conteúdo do Guarani, eu não sei. Mas se você está ouvindo esse Bom Dia Guarani, deixa aí no comentário por que você está ouvindo o Bom Dia Guarani. Isso pode nos ajudar a entender por que a audiência tem crescido mais e mais aqui no nosso canal. Fechou? A gente conta com vocês nessa avaliação. Então, quanto mais like e quanto mais comentários, a gente agradece para trabalhar melhor e entregar o melhor conteúdo para quem acompanha o Bom Dia Guarani e o Bugricast também. Fechou? Boa terça-feira para todos. Espero que essa terça seja um pouco mais tranquila. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.